Antes de começar o vídeo, quero que saibas que o nosso canal é muito mais que um canal de YouTube. Eu fiz um curso de autoestima completo, mais um livro de autoestima para te ajudar a resolveres esta parte importantíssima de qualquer ser humano. Sermos capazes de nos amarmos e termos confiança nas nossas capacidades. Se estiveres interessado em começar a tua jornada por uma autoestima poderosa, vai aqui abaixo do vídeo e vais ver os links para começares essa jornada. E agora sim, vamos ao vídeo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vitamina Filosófica. Hoje temos um convidado muito especial. Temos aqui o Dr. Alexandre Machado, psicólogo e neuropsicólogo e também escritor do livro Psicólogo da Vida, 5 pilares para uma vida feliz. E exatamente por isso que vamos falar sobre hoje de felicidade e de algumas experiências do Dr. Alexandre. Alexandre, está tudo bem? Correu bem hoje o dia? Está tudo bem? Correu muito bem, graças a Deus. Vamos então falar um bocadinho sobre felicidade, que é algo que eu acho muito importante. Toda a gente fala de felicidade, não é? É um assunto super Uhum. importante na nossa vida, mas às vezes é Certo. difícil definirmos ao certo o que é felicidade. E era exatamente com isso que eu ia começar, que era falar um bocadinho o que é realmente felicidade, como é que define felicidade na sua prática e ao longo da sua experiência, o que é que consiste? Hum. É uma pergunta curiosa, porque é a única pergunta que as pessoas fazem de facto, não é? As pessoas não perguntam o que é a dor, o que é a fome, o sofrimento, mas a felicidade tem a necessidade de perguntar, porque tem, não é? Quem é feliz não precisa de perguntar o que é a felicidade, pois não? As pessoas Exatamente. sabem o que é a felicidade. E, Hum. portanto, a felicidade, a melhor definição para mim de felicidade é aquilo que eu sinto quando não tenho tudo aquilo que eu preciso de ter. Ok. Portanto, isto é a felicidade. Portanto, é muito única para cada pessoa. Mas é muito engraçada essa questão. É uma pergunta, ainda há pouco tempo estava não sei onde é que foi, num programa de rádio, acho eu, Uhum. e é comum a todos os apresentadores, obviamente aqui é diferente, estamos a falar do livro, não é? Mas quando se fala no livro, perguntam o que é a felicidade? Não perguntam estes pilares porque é que são importantes, como é que isto, perguntam sempre o que é a felicidade? Parece que na minha resposta estão à procura da resposta que eles próprios não têm. E não estou a dizer que eu sou casado, mas Sim, sim, sim. é muito interessante ver que as pessoas afunilam sobre. Eu não tenho uma forma da felicidade, não é? O Claro. livro O Psicólogo da Vida é um livro de autorreflexão, não é? Não é um livro de autoajuda, porque acho que os livros de autoajuda, na verdade, não existem, porque o mundo da autoajuda é um mundo que só existe nos livros, não é? Na vida real, cá fora, ele não existe, não é? Então, é um livro de autorreflexão, serve para refletir através de histórias, através de reflexões, um, e que não dá uma resposta sobre o que é a felicidade, mas dá, da minha perspectiva, a visão daquilo que são os 5 pilares que nós temos que entender e refletir sobre eles para, para termos começarmos a construir um bocado a nossa felicidade, não é? E lá está, e a nossa felicidade é exatamente tudo aquilo que quando eu não tenho me faz infeliz, não é? Portanto, Sim, essa é a minha felicidade. A de Fábio há de ser outra qualquer, claro. e todos nós, mas pronto, lá está, e não são momentos de xaná. Eu, por exemplo, se não, eu fico triste se não dou aquele passeio mais prolongado com os meus cães, não é? Porque para mim isso é felicidade, estar em contato com eles, Hum. estar a interagir com eles, estarmos a falar com eles, sei lá. E portanto, se fico sem ver os meus filhos durante Claro. mais que um dia, ou falar com eles, então são tudo aquelas coisas que não deixam-me com vontade de. Portanto, a minha felicidade é essa. Isto é a felicidade, é isto, não é? E foi uma resposta incrível. Aliás, dava para pegar para aí em 5 coisas diferentes nessa resposta, mas logo no início, quando disse que quem pergunta o que é felicidade, certamente ainda não descobriu dentro de si essa felicidade, eu acho isso um Exato. ponto de vista mesmo muito importante, porque às vezes andamos tão obcecados com encontrar a fórmula para sermos felizes, como se houvesse só uma única fórmula, e a Exato. realidade é que não é assim. Isto não é matemática, não é 2 mais 2 igual a 4, não é?
Isto aqui, Nada. cada pessoa tem de ter essa capacidade de autorreflexão, de olhar para si, compreender-se, para depois descobrir realmente a sua própria fórmula. Eu acho que até a nossa fórmula vai mudando ao longo dos anos, não é? Se calhar com 20 anos é uma história, com 40 é outra, acho que é um bocadinho assim, Sim, não é? sim, sem dúvida, porque nós somos seres em expansão. O objetivo. eh, Outra pergunta que também me fazem muito é qual é o propósito da vida, não é? Também essa Hum. as pessoas estão à procura, é o que eu chamo a pesca que eu dei a resposta, às vezes, para eles terem uma resposta para eles. E o propósito da vida, eu costumo dizer que um dos propósitos da vida é a expansão. Nós queremos expandir a nossa mente, expandir, absorver, aprender, integrar outros níveis de consciência para nós nos entendermos, mas criamos as nossas próprias fórmulas, não é? Porque não adianta de eu estar a inspirar-me por outras, ler Dostoiévski ou Kierkegaard ou Schopenhauer ou Spinoza ou o que for, se eu depois não pego naquilo que eu sinto deles, porque disse-me que isto é um podcast também sobre filosofia, não é? Sim, sim, sim. E portanto, não adianta se eu não faço uma. As pessoas querem, as pessoas às vezes, quando estão a ler, sei lá, autores complexos como o Kierkegaard ou o Dostoevsky, o Kierkegaard não é assim muito complexo, mas o Dostoevsky é mais complexo, e estão ali a ler as entrelinhas à espera de uma fórmula. Hoje em dia a gente vive muito esta fobia das fórmulas e não deixam aquela literatura, aquilo entrar e fazer o seu trabalho invisível, não é? Então está tudo à espera de formas secretas e de dicas porque vivemos neste mundo das frases feitas, não é? Toda a gente quer, e então eu acho que a pessoa tem que há uma pergunta que a pessoa tem que fazer, é qual é o meu propósito de vida, não é? O que é que eu ando aqui a fazer, não é? Sim, sim. E isso é muito íntimo, não é? A pessoa, não é? E nós uma coisa que reparamos é que quando a gente pergunta a alguém, eu digo, Fábio, qual é o seu propósito de vida? Uhum. Eu não lhe vou fazer essa maldade, tá? Mas quando eu pergunto às vezes o que é o propósito de vida, e o Fábio sabe disso, as pessoas, bem, o meu propósito de vida então é ter um bom trabalho, é ter, as mães gostam muito de dizer, os meus filhos, é o meu propósito, quer dizer, anulam-se completamente enquanto seres vivos, não é? Quer dizer, Sim. a vida de outra pessoa é mais importante que a própria vida delas. Pá, é importante, a gente dá a vida pelos nossos filhos, mas a nossa não deixa de existir, Sim. existe paralelamente, não é? Ah, e eu acho que encontrar o propósito de vida, não é? Eu gosto muito de fazer esta pergunta aos meus pacientes, não é? Porque as pessoas vêm assim enredadas em coisas muito. As pessoas vivem um bocado, eu chamo assim um bocado de modo primário, não é? Sim, Porque estão sim. muito ligadas às coisas e ao que os outros, bem, que os outros pensam, com certeza absoluta, não é? Estão sempre ali muito. Prendem-se em pequenas coisinhas. No outro dia estava a tomar café e era uma sexta-feira, um daqueles dias do Euromilhões, não é? E as pessoas Sim. foram todas correr para o Euromilhões, vivem de pequenos objetivos, pequenas metas, pequenas coisinhas, não é? Se o Benfica joga, não é? Sim. Assumem estas, eh, estas pequenas vitórias dos outros, não é? Você já ouviu falar que o pessoal, eu não tenho nada contra o futebol, não é? Não é o Sim, desporto, o desporto de eleição, sim. mas vê-se aquele pessoal que fala, então compraste o jogador X ou gastaste tanto, quer dizer, eles não gastaram nada, não é? Portanto, nós estamos aqui a mimetizar, a viver a vida de outras pessoas, ignorando a nossa própria vida, e depois as pessoas perguntam-se, como é que eu sinto um vazio tão grande? É pá, sentes, porque estás a viver fora de ti, paralelamente, e não há nada de errado e nós voltamos para dentro. E, portanto, o propósito de vida, lá está, cada um tem que o encontrar. Eu acho que a resposta é simples, na verdade, mas passa tudo por aí. As pessoas constroem, como não encontram essa solução. Eu acho que eu faço uma reflexão disso no meu livro. Agora já estou a escrever o segundo, porque agora já Ah, tenho que me boa. lembrar. Vai ser em dezembro, vai ser porreira. A Manuscrito desafiou-me aí para fazer um projeto de giro, então vai ser em dezembro, Muito bom. para o Natal. Mas totalmente diferente deste livro, é um outro registro. Mas, mas eu faço essa reflexão, ajuda as pessoas a pensarem o que é que elas andam a fazer, não é? O que é Hum. isto? Eu não sou, não, aliás, não sou um ser errático como outro qualquer, não sou, estou longe de saber as respostas todas, erro como toda a gente erra,
Ahm, sei que a gente não aprende, há erros que, eu sei que uma das frases de hoje em dia que é isto a gente ou erra ou aprende, não, há erros que o gajo não aprende nada com aquilo. Há É coisas verdade. na vida que são só cicatrizes, olha para aquela treta e diz que grande cicatriz que eu fiz aqui, Sim. quando olha para aquilo tem que acharar, obviamente, mas elas estão lá, não se aprende nada, então acho que as pessoas como se segmentam, como não se viram para dentro, acho que perdemos a sociedade em si, não é? O Fábio é formado em filosofia, é isso, não é? Sim, sim, sim. Ok. Pronto, nós perdemos um bocado, uma coisa que eu acho que se devia manter nas escolas, não era? Era haver aulas de retórica, não é? Muito Que importante havia na mesmo. antiga Grécia, não era? Retórica. E o que é que ajudava? Não era só saber discutir, mas saber argumentar, mas era a argumentação com ele próprio, principalmente, Completamente. não é? Sim, sim. Este meta-pensamento de nós pensarmos sobre os nossos próprios pensamentos e aquilo, não é? Isto é que fazia, a filosofia nasce exatamente É. também desta meta-pensamento. E, e hoje em dia as pessoas não pensam, são logo postas com objetivos de o sucesso, como o Fábio sabe, o que é um homem de sucesso? Melhor carro, melhor casa, melhor conta, melhor. Poucos As pessoas vivem materiais. alienadas com isto. Um, portanto, ouça, estamos num caminho complicado e o livro ajuda um bocado a refletir sobre isso, porque acho que fala também sobre a morte, sobre o entendimento da morte, o que é que esta tal noção da finitude, o que é que nos dá, o que é que Sim. nos traz para a nossa vida, não é? Sim, Que é o que sim. torna efetivamente a vida especial, é a noção da finitude, não é? Este dom da mortalidade, não é? Que eu gosto de chamar, porque nos dá esta visão, ok, isto começou aqui, acaba aqui. Portanto, eu não sei como é que vai acontecer daqui para a frente, não sei o que é que aconteceu antes, também não estava Uhum. presente, mas fica aqui esta coisa, não é? Que chamada vida, que eu tenho consciência que nós dois estamos aqui a fazer os dois, não é? Exatamente. Um, que temos consciência sobre ela, temos consciência sobre que fazemos parte do universo, do cosmos, não é? De um todo que nós não compreendemos. Temos consciência da nossa própria morte, coisa que os meus Sim, cãezinhos não têm, por exemplo. sim. Mas por isso é que eles também não fazem ciência, nem fazem filosofia, porque o nosso drive, é a consciência da morte, é que nos deu este drive para nós tentarmos Sim, explicar e compreender. Quem é que é mais feliz? Essa é a questão, não é? É sim. Às vezes uma. também me pergunto. Não, eu acho os meus cães muito felizes. Eles de manhã, quando eu chego, estão sempre a abanar o rabinho, portanto, eles estão Verdade. felizes com a Sim, vida. sim. Agora, é claro que, obviamente, que nós temos a capacidade de criar e de atingir níveis de felicidade que a criação nos dá quando nós criamos. Um artista cria uma peça de música, um quadro, um artigo científico, o que for, ou uma divagação. Portanto, temos esse prazer que, ou seja, nós somos criados e temos noção da criação, e acho que isso é o nosso dom, é a nossa dádiva, não é? Na verdade, é, é isso. Eu não vou, Fábio, se me ponho aqui a falar, já não paro disso. Eu adoro, Tá? eu adoro. É Eu isso que eu sou, também quero. sou um Sim. tagarelo nato, então Eu tem que adoro, mandar é isso que calar. também gosto de ouvir, sem dúvida. Há muitos pontos aí, mas aliás, quando eu estava a ver o livro, uma das coisas que eu achei logo interessante, que é um dos pilares, se não me engano, acho que era o último, que é isso que estávamos a falar da morte. E eu senti logo que havia algo especial aí. Eu gosto muito, por exemplo, da filosofia estoica, e um dos lemas que Sim, eles também têm é eu. o memento morti, que é lembra-te que um dia vais morrer. E isso é uma coisa que sempre teve muito impacto na minha vida. E como a Sim. morte, que nós normalmente temos a tendência de ver como algo só negativo, mas também pode ser transmutada para algo positivo, pode dar significado e propósito aos nossos dias. Porque às vezes fico a pensar, ok, vamos imaginar que eu de um momento para o outro a ciência evolui ao ponto de nos tornarmos imortais. Eu fico a pensar, será que eu gostaria mesmo de ser imortal? Porque isso, eu nem Ah, sei se aí eu continuaria a ser humano, porque a nossa eu sei. humanidade está muito associada à nossa finitude, não é? Sim, mas agora o Fábio está a pensar com uma visão de mortal, não é? Sim, Na verdade, nós estamos a caminhar para essa imortalidade, porque sim, se formos a ver, não sei qual é, se fizermos uma regra 3 simples, não é? Nós há 200 anos atrás vivíamos, um homem velho era um homem com 50 anos, não é? pois é, Só morria sim, ali aos 50, 60, e temos cada vez mais, hoje em dia, eu vejo a minha mãe que tem 80 e tal, ninguém a para, anda aí para as curvas, quer dizer, aquilo é sim,
E por isso acho que nós estamos a evoluir e acho que a vida vai nos preparar a tudo. Há uma coisa que eu digo no meu livro, é que a vida ensina-nos a tudo até a morrer, não é? Sim. Porque a gente vê que os anciões, quando morrem, eles morrem em paz, estão preparados para morrer. Sabe, Fábio, o que nos choca não é a morte, a nossa morte em si, eu acho que é a morte das pessoas que nós amamos é que nos choca. Sim. Um, Porque nós ficamos cá para ver, não é? Nós ficamos cá para sentir, sentimos a vida, sentimos a morte dela. A nossa própria morte, eventualmente não vamos sentir, não vamos Sim. sentir, não é? Agora, o que dói na morte é a sensação da ausência das pessoas. Quem vai, eu já vi pessoas a morrer, não é? E Sim. clinicamente e profissionalmente, em várias dimensões da minha vida, e as pessoas que morrem, que estão bem, elas ficam. A dor delas é o que é que as outras pessoas que vão cá ficar vão sentir com a ausência delas. Então, Uhum. muitas refletem sobre isso. Não é propriamente a morte delas em si. E nós cá ficamos, sentimos muito a morte das pessoas que amamos, porque um, temos saudades delas, porque nós Claro. funcionamos em várias dimensões, porque há conversas que nós gostávamos de ter ainda, tem mundo de coisas que nos acontecem na vida que a gente gostava de dizer, olha, estava a acontecer isto, olha, qual é a tua opinião sobre isto? E, portanto, a morte é cruel para quem vive. Sim. Para quem morre, geralmente, obviamente que há mortes chocantes, não é? Uma pessoa com 40 anos ou 20 anos Claro, que claro. tem um tumor ou qualquer coisa assim do género, é chocante, é violento, é muito agressivo, não é? Porque a pessoa está no auge da idade, tem Sim. sonhos, projetos, tem tanta coisa para fazer, a revolta às vezes é muito grande, não é? Mas pronto, é o que eu digo. Por isso é que eu acho que as pessoas perdem muito tempo em coisinhas, não é? Sim. Eu não sei se isto vai mudar nos próximos 200 ou 300 anos, não sei, mas ainda perdemos muito tempo com coisinhas, ainda somos muito primários, não é? Ainda somos muito primatas, vá. Não é? Sim. Eu acho que já não me lembro ao certo da frase, mas era uma que dizia de que nós vivemos como se fôssemos imortais, mas somos mortais, não é? E as preocupações pequeninas que temos no nosso dia a dia, eu pelo menos sinto na minha própria vida, à medida que também vou-me consciencializando realmente de que um dia vou morrer e as pessoas que estão à minha volta também vão. Porque uma coisa é saber isso intelectualmente, mas outra coisa é Claro, sentir isso como uma claro. realidade. Cada vez menos as coisas pequeninas do dia a dia têm aquele impacto de me irritar a um nível muito, muito grande. Porque não importa, porque é isso, é ter essa consciência de que as coisas que realmente importam devemos aproveitá-las. E eu sinto muito que cada vez mais de que a vida, em grande parte, são as relações que nós temos, os momentos que vamos experienciando com os outros, mais do que até Exato, as posses materiais ou o status ou gostos nas com redes certeza. sociais ou coisas do género, não é? Com certeza absoluta, mas as pessoas hoje em dia estão muito limitadas por isso, estão muito balizadas por esses princípios, não é? Por aquilo que vem de fora para dentro, não é? E é por isso é que é por isso é que nós hoje em dia temos muita doença mental, temos muita, eh, eh, temos as pessoas contaminadas com valores que são, eu não diria superficiais, não é? Porque eu não quero aqui parecer que eu sou o dono da profundidade, Claro, mas claro. que revelam no mínimo desconhecimento deles próprios. As pessoas não. Eu acho que o grande drama às vezes as pessoas é não se entenderem, não é? Não se perceberem, eu acho que este é o grande pilar às vezes as pessoas não conseguem estar com elas próprias. Eu farto-me de ver isso. Um, as pessoas não conseguem ter momentos de solidão, não é? Uma coisa que os pré-socráticos faziam muito bem, não era? Que Sim, era o culto da solidão, não é? O Tales de Mileto, não é? Tinha o sim, sim. culto da solidão e, e eu acho que hoje é muito isso, mas nós vivemos neste mundo, não é? A gente vive neste mundo, hum, vive rodeado com pessoas que vivem nesta dimensão, que falam Sim. connosco nesta dimensão e, hum,
E às vezes nós próprios somos atropelados pela própria simplicidade, às vezes, das conversas em que nos deparamos e nos vemos, não é? Essa superficialidade. Viver com um nível de consciência diferente é uma tarefa solitária. Por sim, isso é que eu digo, quanto mais a gente. Às vezes pergunto porque é que eu gosto tanto dos cães. Bah, sim, porque são mais. As conversas com eles são mais genuínas, não é? Muitas sem vezes. dúvida. Não temos de ter aquela preocupação, e às vezes certas máscaras sociais que inevitavelmente se vai pondo, há ali é isso, há uma honestidade totalmente diferente. E Não também já que é? estamos a falar um bocadinho disto, e acho que era importante, que é falar um bocadinho sobre como é que a felicidade se relaciona com as nossas outras emoções todas, especialmente Hum. as negativas, porque hoje em dia vivemos às vezes uma certa positividade tóxica, de que nós temos de estar sempre felizes e com um sorriso na É cara, verdade. quase como se fôssemos um desenho animado unidimensional, não é? É E verdade. acho que era importante falarmos um bocadinho sobre isso também. Sim, acho, eu compreendo, eu concordo também com essa patetice, Sim, não é? sim, Eh, Nós temos que nos abraçar em todas as nossas dimensões, não é? O que é que seria, sei lá, da literatura portuguesa do século XVII e XVIII, se não fosse aquele estado de depressão, não é? Do Camilo Castelo Branco, do Acerto de Queiroz, do Fernando Pessoa, aquele estado sim, depressivo, não é? Portanto, acho que se produz em tudo. hum, Acho que as pessoas hoje em dia chegam a ser patéticas, patéticas no sentido de patetizar o discurso quando, quando se torna mais superficial em relação àquilo que tem que ser a felicidade. Nós temos é que não ter medo de que há momentos em que nós estamos mais tristes. E isso deve nos fazer refletir de uma forma. Agora, há uma diferença entre eu estar triste, não é? Eu costumo muitas vezes dizer isto. Há uma diferença entre estar triste e eu ser triste. São coisas sim, diferentes. Há uma diferença entre estar mais introvertido e ser introvertido. Portanto, nós temos que viver consoante os moods que a gente está, não é? Abraçá-los. Ouça, uma coisa que a idade traz, porreira, sim, é que a gente não tem que fazer fretes, não é? sim, Eh, Às vezes pergunto, mas o que é que a idade traz quando eu se fica bem velho? Dizer, pá, fisicamente ainda não sinto nada, não é? Treino na mesma, faço na mesma as coisas que faço, mas ehm, não falo com pessoas que não me apetece falar, sim, está a ver? Ai, eu gosto, tipo, se alguém passa na rua que não me apetece cumprimentar, faço só assim com a mão, assim, só assim. Portanto, a sim, idade dá-nos isso, não tem que fazer aquela conversa de circunstância quando as pessoas, e isto é mesmo assim, não é? Quando, tipo, não gosto de ter gente em casa, a ver, gosto de estar sozinho em casa, não ter sim, pessoas. Portanto, gente, cuidado, às vezes gosto de ter uma outra pessoa, tal, mas pronto, uma pessoa gosta não faz fretes, aqueles fretes que a gente faz sim, sim, sociais. Eu acho que com a idade a gente deixa de fazer fretes sociais quando pensa naquilo que os meus pacientes agradecem, porque agradecem a honestidade, sim, porque eu digo sempre aquilo que penso, não faço, não estou ali para ser o melhor amigo deles, não é? Estou ali para ser, para os ajudar. eh, e eu acho que é isso se aproxima, depende da fase da vida em que está, não é? claro, Mas quem se aproxima deste patamar, eu acho que tem mais sucesso do ponto de vista daquilo que é uma carreira, não é? Tem mais sucesso porque é mais consistente e é mais fiável, claro, um, e faz uma carreira que ele se sente mais orgulhoso, não é? Porque as pessoas que estão a fazer uma carreira baseada naquilo que é o politicamente correto e que é o sim, que as pessoas. E hoje vivemos muito isso, não é? Do politicamente correto, sim. o que é que se deve dizer, o que é que não se deve dizer. Portanto, cuidado. Uma pessoa diz mais aquilo que pensa. Já não lembro qual é que era a pergunta inicial, não é? Que eu vou divagando. Não, mas eu próprio também não tenho aqui as perguntas registadas, isto vai Ah, fluindo. ok. Pronto, ok, Mas, ok. Ah, mas sim, mas acho que sim, é isso. Acho que nós temos que ahm, não estar assim restringidos, dizer aquilo que pensamos. sim, Ahm, Nós não somos uma página do Instagram que temos 500 mil sem dúvida. pessoas, não é? Nós, na nossa vida real, na verdade, as pessoas que estão à nossa volta é uma mão eh, delas, não é? Claro, Quem faz jiu-jitsu é diferente, não é? Porque eu acho que quem faz jiu-jitsu tem a família do jiu-jitsu e sim, é uma coisa diferente, difícil de perceber quem não faz. Nós temos uma tribo, não é? Então ali somos muito unidos naquela tribo. Então, graças a Deus, quem faz jiu-jitsu tem essa rede maior,
ter uma família estendida muito maior. Mas na verdade, nós, quanto mais sucesso temos, mais sozinhos ficamos, porque, enfim, nós gerimos, não é só uma questão do sucesso em si, mas é uma questão também nós vivemos em Portugal, não é? Portugal lida mal com o sucesso dos outros, não é? Também. Então, reage de uma forma diferente, mas em último caso acho que a pessoa não tem que ser politicamente correta, tem que dizer aquilo que pensa mais tarde, pode não ser no imediato, mas mais tarde essa honestidade profissional vai trazer louros, vai Sim, trazer frutos, e não é mais um cordeiro, não é mais um boi na manada. sem dúvida. E até porque eu acho que mesmo que uma pessoa consiga atingir esse sucesso, mesmo a nível profissional, fingindo ser algo que não é, pode até conseguir atingir determinados patamares, mas eu acho que é como se falou, vai se sentir sempre um vazio dentro, porque pelo menos eu falo por mim, para eu atingir verdadeira felicidade, eu tenho de sentir que me estou a conseguir expressar genuinamente. E quanto mais eu consigo Exato. fazer isso, mais feliz eu fico. Falando até voltando um bocadinho ao ponto atrás das redes sociais, de que hoje em dia as pessoas estão sempre a comparar ainda mais do que antigamente, porque agora vemos o que cada pessoa está a fazer a cada segundo. Em vez de nos focarmos em vivermos a nossa própria vida, em estarmos, parece que estamos a ver a nossa vida através dos olhos dos outros, em vez de vermos através dos nossos próprios olhos. E à medida Exato. que vamos alcançando isto, acho que estava a falar da liberdade que vem com a idade. Que nós acho que acabamos de começar a perceber de que a opinião dos outros não importa assim tanto. Tem sempre o seu valor, como é óbvio, que vivemos com os outros, mas acima de tudo nós temos de ser genuínos connosco e não estarmos aqui a fazer de conta que eu sou uma pessoa que eu não sou, porque isso a longo prazo só vai trazer, acredito que traga problemas de saúde mental, não é? Sim, vamos lá ver. A opinião dos outros Sim, hum, é importante, mas nós não fazemos não fazemos as coisas que fazemos por causa dos outros, não é? Ou sim, seja, eu quando digo bom dia a uma pessoa, eu não digo porque estou à espera que ela me devolva bom dia. sim, Eu digo porque quero que ela tenha um bom dia. Porque se eu exatamente. passar por ela 10 vezes e ela não me disser bom dia, eu continuo a dizer bom dia. E a maior Sim, parte das pessoas está à espera dessa reciprocidade. Então, sim. se a pessoa a segunda vez não lhe diz bom dia, elas não dizem. E a gente pergunta, porquê é que não dizes bom dia? Então ele não me disse, porquê? Porque estás a fazer as coisas por causa da outra pessoa. Ora, isso. E então isto, tudo o que é o bem, o fazer o bem, é também, as pessoas fazem muito baseada nisso, Sim, não é? Só ajudam. Eu, por exemplo, às vezes há aqueles, quando nós estamos nas bombas de gasolina, aparece aquele pessoal que tem problemas de drogas e que estão ali a sim, pedir dinheiro nas bombas, não é? Um, eu dou sempre a moedinha, quando pede, se tiver, não é? Dou sempre. E as pessoas às vezes perguntam-me, até a minha mulher me pergunta, então estás tu a dar moedas, não deixes, pá, não sei o quê. E eu dou sempre, porque eu tenho sempre a esperança que naquele dia, aquele tipo com aquele euro vai apanhar um bilhete de metro, vai sim, comprar um bilhete de metro e vai ter com a família. Naquele dia é o dia sim, e se ele tiver esse insight naquele dia e não tiver aquele euro no bolso, se calhar já não vai. E sim, sim. já, não é? Então, eu prefiro sempre acreditar uma das coisas para nós sermos felizes é nós vivermos, não é? Vivermos em confiar em todas as pessoas. Porque quando a Sim. gente confia nas pessoas, não é? Nós ajudamos genuinamente as pessoas também nos ajudam, nós também devolvem-nos com isso. Nós, aquilo que damos às outras pessoas, elas devolvem-nos também. Então, eu acho que isto é uma forma de nós vivermos felizes. Quando as pessoas, se chegar ao pé de mim e disser assim, olha, Sim. e pronto, e não tiver nenhum diagnóstico de esquizofrenia, claro, mas e disser assim, epá, eu no outro dia tive uma visão apareceu-me Nossa Senhora. Uhum. Eu vou falar com o Fábio como se você tivesse visto a Nossa Senhora, não é? Claro. E vamos falando sobre isso. Então, pô, mas como é que foi isso? O que é que ela disse? Disse alguma coisa, não sei o quê. E no decorrer da nossa conversa, eu vi assim, epá, eu acho que isso foi uma visão, foi uma alucinação. Porque, Sim, pá, pelo que estás a contar, não sei o quê. Mas agora, se você me contar que foi raptado por extraterrestres, eu acredito. sim. E vou dizer, sério? Eixa, que coisa do caralho. Então, mas como é que foi isso? Conta-me lá.
não é? Portanto, a base, eu gosto de usar este princípio do bom dia. A gente diz sempre bom dia, não é por causa dos outros, é por nossa causa. A pessoa está bom dia, não interessa se ela está, então, Também quero entrar, também quero entrar. não, eles são dois pastores alemães, então os tipos, quando ouvem assim algum barulho, eles ouvem coisas que a gente, não é? Eu não estou a ouvir Também nada, mas os gajos têm uma capacidade de ouvir coisas. gigantesca. ah, tipo, e então, mas é isto. Então, um, voltando ao tema da felicidade, acho que ponto número um, se quisermos aqui enunciar uns princípios que as pessoas gostam das coisas assim arrumadinhas, é o princípio do bom dia é bom. A gente diz bom dia às Acho pessoas por nossa causa. Um, esquecer essa história do politicamente correto. Pessoa sim. quando não, o que é o politicamente correto? É isto. Quando eu não sei sobre um tema, eu pergunto assim, eu não sei, não é? E as pessoas Sim. tentam sempre, quando não sabem, inventam, não é? E a pessoa diz, eu não sei. Agora, no outro dia perguntaram-me sobre esta questão do transgénero, não é? Sim. Ah, e estava lá um tipo e foi numa universidade, ali a viajar na maionese, quer dizer, não queria ser politicamente incorreto, mas estava Claro. ali, trocou-se todo e não sei o quê, disse, epá, mas este quer dizer que não sabia. E que fazia a Sim, melhor sim. figura, não é? Dizer, epá, não sei, não faço ideia, isto é um assunto, olha, estou a leste do assunto. Um, mas, por exemplo, isso é uma pessoa não ouvir as outras pessoas. Ouvir as outras pessoas, acho que isso é muito importante. As pessoas, hoje em dia, as pessoas não estão a ouvir as outras pessoas, estão à espera Para que falar. as outras acabem de falar para elas poderem falar, não é? E a gente vê isso, eu gosto às vezes muito de fazer esse exercício, que, que veja em conversas, não é? Estou a analisar as pessoas, porque, enfim, quem está nesta área às vezes dá-lhe para Claro. isto. E há pessoas que respondem completamente descontextualizadas daquilo da conversa, porque estão noutra frequência, estão à espera, não estão a ouvir o que outra pessoa está a dizer, estão à espera que outra se cale para poderem falar. E, portanto, ouvir as outras pessoas. Se a outra pessoa, lá está, aqui voltamos à segunda do politicamente correto, se a outra pessoa não tiver a dizer um disparate, não tiver a dizer nada de interesse, a pessoa diz, pô, tu estás a dizer é um disparate, tens um imenso vazio na tua cabeça, não faz sentido o que estás a dizer, na minha opinião, e explica-lhe porquê. E, portanto, a vida não é uma coisa complicada, não é? A gente tem um sonho, seja lá qual for o sonho é tocar saxofone. Ok, tudo bem, então constrói a tua vida à volta disso, seja o que for que seja o sonho da pessoa, constrói a vida à volta disso. Se aquilo é mesmo o sonho dela, ela vai se tornar boa, não é? Se vai Sim. tornar boa naquilo, a gente precisa de ganhar dinheiro, não é? Ela vai ganhar dinheiro com aquilo também. Portanto, são coisas muito simples, só que as pessoas também depois querem. As pessoas não se contentam com aquilo que elas fazem, mas querem que os outros tenham um reconhecimento. As pessoas querem reconhecimento, não é? Claro. Claro. Mas a palavra é uma palavra errada, o reconhecimento. Uhum. Porque nós queremos que a nossa. Nós não queremos ter reconhecimento. Na minha opinião, o reconhecimento é uma palavra que não é positiva. Ok. Nós queremos que a nossa vida tenha significado. E uma das formas da nossa vida ter significado é que as outras pessoas tenham evoluído, tenham sentido, tenhamos mudado a vida de outras pessoas, mas tenha dado também elas significado. Então, Sim, nós sim. damos significado à vida das outras pessoas, damos significado à nossa. Sim. Não há nada mais profundo que nós ajudarmos alguém, é uma coisa muito íntima, não é? De ajudar alguém, quando digo ajudar, não é do ponto de vista só psicológico, mas também ajudar alguém na rua a levantar-se, não é? Com o pé no Claro. chão. Nós sentimos bem quando fazemos bem, não sentimos? Claro que sim. Claro que sim. E sentimos mal quando fazemos mal. Sim. Portanto, isto quer dizer que dentro de nós já existe a linha do bem e do mal, não é? E que nós somos feitos para fazer bem, ok? Então, quando as pessoas perguntam qual é o meu propósito de vida, é simples, ela está dentro. É fazer o bem. Porque nós sentimos bem a fazer bem. Quem não é doente patologicamente, não é? Claro. Sentimos bem a fazer bem. Pronto. A resposta está ali. O nosso propósito de vida é nós expandirmos a nossa mente, o conhecimento vai nos sentir bem. Quanto mais Sim. conhecimento, quanto mais consciências adicionarmos e fazermos bem. Fazemos bem às outras pessoas porque nos sentimos bem a fazer bem. Pronto, Isso é, isso é muito interessante, porque já há uns anos que eu penso, por causa de uma frase de Sócrates que ele dizia que até é a pessoa mais
egoísta do mundo seria a mais bondosa se soubesse os benefícios que vêm de fazer o bem. E isso fez certo. pensar, inclusive, que estava a falar de um conceito que é o egoísmo altruísta, quase, que é há o egoísmo estúpido, onde eu vou fazer mal aos outros e não penso, e depois há o egoísmo positivo, de certa forma, que é eu Exato. faço bem aos outros, claro, isso faz-me sentir bem, mas isso não só me faz sentir bem, como ajuda o próximo. E é um sistema que funciona. E acho que hoje em dia existe muito egoísmo estúpido, não é? Que as pessoas estão sempre a pensar só em si e não percebem que se derem aos outros e ajudarem os outros, há um benefício mútuo. Nem que seja só às vezes o próprio sentimento positivo de fazer o bem. E esse princípio do bom dia, por acaso, é um princípio que eu acho que é fantástico. Houve ali muitas pérolas que dava para falarmos, mas o princípio do bom dia é um princípio que devemos fazer, que é, nós não devemos ter as nossas ações porque estamos sempre à espera de algo do outro. Claro, nós temos de perceber se o outro realmente responde ou não em certas circunstâncias. Se estivermos numa relação íntima, não vamos querer estar com uma pessoa que nos ignora e que não quer saber de nós. Mas nós não podemos obrigar o outro a ser assim. É perceber, ok, eu dou genuinamente, eu não vou deixar de dar genuinamente. Pois percebo se a outra pessoa quer receber o meu presente ou se não quer. E se não quiser, eu também não vou forçar. Gente, toma o meu presente, não é assim, não é? É o timing, não é? Quer dizer, Sim, ter as relações é o timing, é o momento, é a sim. sintonia, é os erros de casting que as pessoas às vezes olham para o outro e tentam encaixá-la naquele modelo que a gente queria ter, ou queria... Portanto, isso então nas relações íntimas os erros de casting são comuns, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E aliás, até vamos para outro pilar que é o amor, não é? E é uma boa Exato. ponta esta, porque eu acho que o amor é outra daquelas coisas que nós estamos completamente confusos sobre o que é essa É experiência de amor. verdade. Até porque normalmente também só associamos a experiência de amor ao amor romântico. Mas eu acredito que o amor não é só o romântico, há a Não, amizade, não, claro que há não. até o amor pela humanidade, às vezes, não é? Sem dúvida, o amor universal. Sim, e o que é incrível no amor é que nós só observamos a evolução da nossa espécie, não é? Nada faria antever que nós evoluíssemos para aí, não é? Porque nós, a determinado momento da nossa evolução, não é? Nós se evolui, hum, e de repente começamos a amar. Como é que eu ia dizer isto? Há um momento interessante na nossa história, na história da humanidade, que é isto é, nós, só para aqui, para as pessoas perceberem o que é psicologia evolutiva. Psicologia evolutiva é tudo aquilo que tem que ver com a evolução dos nossos comportamentos e que é baseado, fundamentado em registros fósseis, ok? Tem que haver registros fósseis. Há muita malta aí napoleonicamente que já vi a falar em psicologia evolutiva e a fazerem conclusões de porque as mulheres têm cancro da mama porque agora usam sutiã, sei lá, coisas assim de género. Sim, Quer dizer, não há evidência nenhuma, porque quando andavam na savana ancestral andavam sem sutiãs. sim, Está sim, a ver? Há pessoal a sim, fazer esta. Geralmente pessoal que não é pessoal que não tem formação sim. científica, não é? Mas pronto, para as pessoas entenderem que tem que haver, na psicologia evolutiva, tem que haver registro fóssil. Há um registro fóssil que eu acho fascinante, que é, a dada altura, e isto para ver como é que o nosso cérebro evoluiu, não é? Um, Antigamente as trilhas dos humanos, eles iam andando nas trilhas e conforme morria algum, no meio das trilhas, não é? Que nós éramos nómadas, não é? Caía, ficavam ali. Portanto, há registro fóssil das trilhas dos humanos, pum, as caíam, ficavam lá. E os restos seguiam. Entretanto, a dada altura, nós começámos a ver duas coisas. Que começámos a criar utensílios para carregar os feridos, ou Uhum. seja, nós temos registros de gajos com a perna partida. Eu estou a usar uma linguagem mais coloquial porque isto Claro, é um, claro, é um sim, sim. ambiente. Sim, Uh, sim. e com a perna partida, e eles ficavam ali, morriam, estavam com a perna morrida e ficavam lá. Portanto, não havia aquela empatia, não havia nada disso. Bom. A dada altura, nós começámos a fazer macas, Sim. ok? Portanto, ou seja, a dado momento, alguém ia ter andado naquela trilha, olhou para trás e disse: epá, eu não sou capaz de deixar este gajo aqui para trás. Está a ver Hum. aí? Não sou capaz, ou seja, aconteceu algo que é a evolução. Não sei se conhece uma coisa que é a teoria do gene egoísta, do Richard Já é Dawkins. do Richard Dawkins, não é? Exatamente. Sim. Sim. Então, é que ele diz que nós somos o resultado da evolução do nosso gene. Ou seja, Uhum. tudo o que está aqui a acontecer é resultado do sacana do gene que fez estas metamorfoses todas porque é mais fácil para ele viver num corpo assim como o nosso.
Sim. E a dada altura, a evolução, que era uma coisa altamente reptiliana e instintiva de emoções básicas, do medo, disto, daquilo, não é? Sim. De repente começou a aparecer uma coisa diferente de emoções, que são os sentimentos. Sim. Aqui é que nós damos o passo para o lado de lá. Porque os sentimentos, as pessoas matam-se por causa dos sentimentos. Sem dúvida. Sim, Não sim. é por causa das emoções, é por causa dos sentimentos e da maneira como. Porque as emoções não fazem as pessoas matar, os sentimentos. A gente morre por causa de um filho, por causa dos sentimentos que tem por ele, não Sim. é? Os sentimentos é que a dada altura, fizeram com que aquele homem primário pegasse naquele tipo e disse: Olha, vou-te carregar porque eu não sinto-me mal de te ver aí deitado. Sim. Não havia nenhuma regra social. A regra dos nómadas na altura, antes de a gente estar em tribos, a regra dos nómadas era ele morria, ficava, era a regra que a gente utilizava nas operações psicológicas militares, não é? O gajo Sim. que cai, fica, leva uma bala e fica lá, Sim. para não atrasar a missão. E, e a dada altura nós começámos a dizer, não, é pá, não sou capaz. A dada altura nós começámos a enterrar os mortos, não é? Sim. A enterrá-los. A dada altura, eu tenho uma teoria, que é, Ok. isto acontece quando há umas pinturas em França em que são só mãos, as primeiras pinturas dos homens eram só mãos. E eu acho que, isto é uma teoria, obviamente, Sim. que aí é que houve a primeira noção do self. Ele por Ok. acaso sujou a mão, escorregou, imagino eu, não é? E pôs assim duas mãos na parede. E eu tinha as mãos sujas com, sei lá, Sim. gordura animal ou o que for, e ao olhar para aquilo, ele olhou para as mãos dele, olhou para ele e disse: Aquele sou eu. E há a primeira noção de self. Aquele sou eu. Depois começava a aparecer uma série de mãos, não é? Sim. E depois começamos a pintar, começamos a ter uma representação da nossa própria vida. Um, Isto para dizer o quê? Para dizer que nós evoluímos das emoções que partilhamos com vários animais para os sentimentos. Sim. Nós somos os nossos sentimentos e as nossas emoções, não é? Sim. As nossas emoções vêm-se através das nossas expressões faciais. Eu posso olhar para si e você está a chorar. Eu digo, olha, ele está a chorar. Mas eu não sei o que é que você está a sentir. Percebe? Sim. Os sentimentos pertencem ao mundo secreto das nossas. Nosso. Ninguém vê. Por isso é que eu acho que isso é esta história de aquele pessoal que já não é científico, não é? Mas Sim. das microexpressões faciais e não sei o quê. Sim. Isso é tudo treta, não é? Porque nós não somos as nossas emoções, nós somos os nossos sentimentos. E quem já foi operacional sabe bem que isso não é utilizado do ponto de vista técnico sequer, mas uma pessoa pode estar a abanar a perna e toda a tremer numa entrevista qualquer, Sim. Sim. num interrogatório, um, e estar a tremer porque deixou a comida ao lume, ou porque o filho não sei o quê, ou porque tem umas contas para pagar. Portanto, nós Claro. somos os nossos sentimentos. A evolução do homem, nós evoluímos para os nossos sentimentos, e os sentimentos é uma coisa altamente pouco evolutiva, do ponto de vista evolutivo, não é? A Sim. evolução que a gente chegou para os sentimentos é muito pouco lógico, porque as pessoas uh, entregámos-nos a pensamentos profundos que às vezes desenvolveu-se o amor, não é? Sim. E, no entanto, uma coisa que era pouco evolutiva do ponto de vista do nosso instinto tornou-se na nossa salvação. E, portanto, eu acho que o amor vai ser a nossa salvação enquanto espécie. Sim. Nós temos que abandonar o planeta mais tarde ou mais cedo, não é? Uhum. E é eu tenho no livro esta história muito engraçada do chefe da NASA, Sim. que lhe perguntaram assim, um dos grandes chefes da NASA, perguntaram assim: então acha que um dia vamos conseguir ir para Marte e depois conquistar outros planetas? Ele disse: tecnologicamente, nós ainda estamos muito longe disso, mas Sim. como nós nos amamos uns aos outros, nós vamos arranjar uma maneira de conseguir isso, Interessante. não é? Porque porque imagina uma coisa, ó Fábio, a gente vai ter que viver em planetas inóspitos, porque estamos a dar conta, até vai ter um prazo, não é? Daqui a um Claro. milhão de anos. Isso não é uma evolução muito grande de amor. Nós vamos precisar de amor e de outra mentalidade, de um mindset diferente do que a gente tem atual para conseguir estar em planetas tipo Marte, a viver em cavernas. Nós vamos precisar de um estado mental muito elevado. Eu acho que o amor é a evolução, ainda está muito insípido, porque as pessoas confundem, mas o amor é a evolução da nossa espécie, é o próximo passo evolutivo. Ou seja, os animais vivem todas as emoções das emoções, nós Sim. vemos alguns animais já com sentimentos, Sim. os, Sim. os cães, os golfinhos, os gatos também, Sim. aqueles animais que convivem, ou seja, o cérebro deles está a mudar para
os sentimentos. E eu acho que os sentimentos é o que faz toda a diferença. É a nossa alma. Os sentimentos são aquilo que nós somos. É a nossa alma. Hum. É invisível aos outros. Ninguém vê, só a pessoa que está a sentir é que os sente. Sem dúvida alguma. E, Pronto, isto é a propósito do amor. sim, e eu concordo muito com essa visão de que existe até mais sabedoria nos nossos sentimentos que imaginamos. Até, e se formos ver nessa parte da perspectiva de evolução, eles estão a carregar uma certa informação que vai passando de geração em geração. O nosso corpo tem essa sabedoria maior do que imaginamos. E acho que o amor realmente é aquilo que nos vai fazer salvar como espécie, como disse, porque se há vários filósofos que interpretam o ser humano como um ser camaleónico, que nós, enquanto os outros animais todos têm a sua natureza bem definida, nós temos dentro de nós todas as possibilidades. Podemos ser, por assim dizer, o maior dos demónios ou o maior dos anjos. Mas isso só vai acontecer dependendo das Verdade. nossas escolhas. E eu acredito que a forma de nos aproximarmos de um ser humano mais evoluído, se quisermos assim dizer nesta metáfora, mais angélico, é através da escolha do amor. Mas o amor tem mesmo de ser escolhido conscientemente, porque caso contrário, não vai É. acontecer no dia a dia, porque há certas emoções primárias que Não. vão aparecendo, não é? Sim. Sim, nós ainda estamos muito longe disso, não é? As pessoas ainda vivem muito macacoides, não é? Como eu costumo Hum, dizer, em todos os níveis, no aspecto como se relacionam uns com os outros, não é? As pessoas ainda são muito, muito básicas, às vezes, naquilo que são. Eu vejo mais entregam-se muito às emoções e pouco aos sentimentos, está a ver? sim. E enquanto isso acontecer, não é? Nós ainda vivemos numa sociedade apoiada nas emoções, as pessoas querem ter emoções rápidas, fortes, não querem ter, mesmo as próprias relações e tudo, não é? As pessoas Hum, querem ter, a relação não está boa quando deixa de sentir aquela emoção, não é? As pessoas não conseguem evoluir para além daquilo, para uma coisa com hum, mais substância, uma amizade mais profunda. Um, e mesmo nas amizades é tudo muito superficial. Agora, ainda estamos longe disso. Um, Eventualmente, nós teremos que ter o Stephen Hawking dizia que a humanidade tem que haver um grande colapso antes, para tem que haver um colapso. Nós estamos num registro que sim, não será no meu tempo, nem no seu, nem se calhar dos seus filhos, mas sim, vai haver um colapso social muito grande, porque nós não podemos continuar a viver da forma que estamos a viver, não é? Não, hum, nós não fomos feitos para viver desta maneira que estamos a viver agora, não é? As pessoas estão enfiadas em caixinhas, não é? De conformidade, sim. passam uma vida inteira, quer dizer, as pessoas ainda não fizeram as contas do tempo que passam no escritório, do tempo que passam no trânsito, e depois do tempo que passam a dormir, não é? Sim, Quando fizerem essas contas, é pá, espera aí que isto, eu sou aqui um zumbi dos diabos, não é? é verdade. E hoje em dia acho que, quer dizer, há cada vez mais pessoas há muita gente que quer quebrar este ciclo. Eu gosto muito daquele pessoal chamado aquele movimento off-grid, não é? Que, Sim, que é aquelas pessoas que decidiram viver fora da rede, não é? Então, vão viver para fora das cidades, têm postos de água, usam energia do sol, criam ali uma forma de estar a viver, tentam o máximo possível, não é? Dentro da possibilidade, viver o mais independentes possíveis, não é? E eu acho que encontram felicidade nisso, não é? Encontram felicidade porque este sistema que nós estamos a fazer agora, aquele sistema que você vê de manhã quando sai, você está no Porto, não é? sim, sim. Pronto, você quando sai de manhã de casa vê aquelas pessoas dentro do carro, nas praias do autocarro, esse não é o sistema de viver. Se a gente perguntar, então, mas o que é que estás a fazer? Epá, tem que ser, tem contas para pagar. Ok, tudo bem, eu entendo Claro, isso, claro. mas a maneira como estás a viver vai, quando des por ti, estás numa cama de um hospital a morrer e a Hum, perguntar-te sobre aquilo que, não é? É a velha máxima. Não é aquilo que fizeste, nem é aquilo que não fizeste, não é? sem dúvida. Que a gente arrepende-se das coisas que não faz, não é?
e acabamos Não é por daquelas que faz. ter uma vida artificial acho que já ouvi alguém dizer de que a nossa vida é sempre dentro de caixas, não é? É a caixa quando estamos em casa, a caixa no carro, a caixa no emprego e depois finalmente vamos para a caixa final, que é o caixão. E então nós não nos apercebemos disto, não é? E é preciso voltarmos a termos uma capacidade de nos reconectarmos àquilo que é verdadeiro em nós e eu falo muito de relações humanas, porque eu acho que é das partes que realmente nos realizam mais. E até se vê que quanto maior é uma Claro. cidade, menores são as relações. É espantoso para mim, como o Porto já se sente, Lisboa também, mas cidades muito maiores como Nova Iorque, que estão 10 milhões de pessoas lá, em Nova Iorque, e têm crises de solidão e tudo, porque as pessoas estão todas no mesmo sítio, mas não se sabem conectar umas às outras. E é É, uma coisa que acho que a isso minha é geração que sente isso também. Sim. é isso, exatamente. E é isso é que eu acho que, por isso é que eu acho que as pessoas têm que se envolver em atividades, por exemplo, uma coisa que o jiu-jitsu nos dá é exatamente isso, quando uma das melhores partes do treino de jiu-jitsu é quando a gente acaba o treino, teve tudo ali à porrada, não é? Sim. E sentamos ali no tatame a falar. E estamos ali, não sei quanto qualquer um praticante de jiu-jitsu, qual é a melhor parte? É aquela parte final em que a gente está ali a falar, é ali uma conversa honesta. Um, e eu acho que as pessoas têm que se envolver em mais atividades também físicas. Acho que eu pessoalmente defendo que os desportos de combate era uma coisa que nós tínhamos que ter como opção nas escolas, não é? As pessoas tinham que ter essa opção também, não é não haver a opção, não é? Não é não Sim. haver opção, ou então terem os pais a tomar as opções com os filhos, têm que ter seus filhos também. Olha, quer fazer isto, quer fazer balé, quer fazer o que for, mas ter essa opção também, porque exatamente dá-nos aqui esta doutrina, não é? Para quem gosta do estoicismo, não é? Sim. Um, a prática dos desportos de combate, não é? É daqui, é do. O estoicismo vive também das virtudes, não é? Da virtude, não é? Sim. E uma das virtudes que nós temos é de poder fazer uma coisa que não fazemos porque não queremos fazer. Ou Sim. seja, esta é a virtude que nos dá, por exemplo, os desportos de combate, não é? É esta a virtude moral de um marido que o marido que pode ter outras mulheres, mas não faz porque o amor que ele sente na balança, o amor que ele sente por aquela mulher, na balança pesa muito mais do que uma noite com outra mulher. Isto é virtude moral, Sim. não é? O lutador é a mesma coisa. O lutador pode resolver uma questão qualquer a lutar, só que ele não resolve porque acha que ia ser um ato de cobardia com aquela pessoa que não sabe lutar, não é? E então ele tem uma virtude moral de dizer, não, eu não vou nunca resolver desta maneira, vou sempre resolver se ele não compreender, eu volto as costas. Portanto, Sim. essa virtude moral, eu acho que hoje em dia as pessoas têm que não vivem por virtudes morais, não é ser moralista, é ter a virtude moral que é diferente, não é? Porque hoje em dia as pessoas fazem aquilo que quando as outras pessoas estão a ver. As outras pessoas Sim. estão a ver, as pessoas portam-se de uma maneira. Se ninguém está a ver, as pessoas não se portam dessa maneira. E, portanto, Sim. isto para vou dizer o quê? Para dizer que eu acho que os desportos de combate, nomeadamente o jiu-jitsu, principalmente, na minha opinião, dá-nos estimula esta virtude moral, dá-nos este conceito de humildade, porque a gente treina combate todos os dias, Claro. e durante o treino perdemos e ganhamos várias vezes. Então isso Claro. dá-nos uma noção de a gente, que a gente não estamos ali para treinar para ser ganhadores, estamos ali para treinar para ser lutadores. Há Sim. uma diferença entre ser um lutador e ser um ganhador. As pessoas que todas querem ser ganhadoras, ninguém quer ser lutador. Gostam Sim. da parte dos lutadores de ganhar, mas de Sim. lutar não. Um Sim. lutador ganha e perde, a gente convive com isso de igual para igual. Por isso eu acho que o judo, o jiu-jitsu devia ser incentivado nas escolas, para as pessoas terem esta noção, principalmente nestas gerações agora, estes miúdos que agora têm 6, 7 anos, Sim. 10 anos, que está um caos total, não é? Estão Sim. caóticos, não é? Uh, mas é isso. Eu acho que era uma grande, grande mais-valia, porque principalmente os miúdos estão todos já na minha geração, e acho que sempre foi assim. Estamos fechados numa sala de aulas, estamos apenas a ler livros e apenas a estudar coisas,
mas não temos essa componente física, e cada vez essa componente física de estarmos com os outros e nos compreendermos e todas as lições que vão com isso, como estava a falar de no jiu-jitsu as pessoas estão sempre à porrada, por assim dizer, a lutar umas com as outras e às vezes ganham, outras vezes perdem, e saber conviver bem com as duas coisas, ganhar e perder, isso aprende-se também na prática, não é? Porque se nós nunca perdemos ou nem dispomos numa condição para perder, porque é a única forma de não perder, não é? É nem sequer estar a Claro. competir. Depois, e não sabemos lidar com essas coisas. Acho que era uma excelente ideia. Pronto, e nós temos aqui muito para conversar. A nossa conversa é que já não pode durar muito mais tempo, mas antes de terminarmos, e para as pessoas que nos estão a ouvir, gostaria de dar aqui um espaço, algum pensamento ou alguma reflexão sobre a felicidade, principalmente nestes tempos caóticos que estamos a viver, que gostaria de deixar às pessoas que estão aqui a ouvir o podcast. Eu acho que é um pouco isto que a gente fomos dizendo ao Hum, longo da conversa, que é as pessoas. Lembrem-se sempre, felicidade não é um blueprint de outra pessoa. Esqueçam de estar a ver eh, os livros de autoajuda, falam-nos às vezes de um mundo que não é real. Okay? hum, Em todos, obviamente, eles falam do mundo que não é real. Portanto, o mundo em que a gente vive é um mundo que é difícil, é cruel, em que há inveja, há uma série de coisas. E, portanto, é difícil às vezes as pessoas querem encontrar um modelo de felicidade noutras pessoas ou noutras vidas. Portanto, o modelo de felicidade é as pessoas refletirem sobre tudo aquilo que eu sofro quando não tenho. E se isso for os filhos, se isso for, se ela se sente sozinha, se isso for, então ela sabe que tem que criar dinâmicas, a pessoa tem que criar dinâmicas para estar, sei lá, para estar com gente, para se inscrever num curso de dança, num curso de arte, para tirar, se for uma pessoa mais nova, tirar num curso diferente, para melhorar aquilo que é as suas. Se ela sente que está só, infeliz por estar sozinha, então tem que estimular isso. Por isso a felicidade é refletir sobre isso. O que é que eu como é que eu me sinto quando não tenho as coisas que estão à minha volta que me fazem falta? Isso é que a pessoa tem que, é nisso que a pessoa tem que trabalhar. Fazer essa lista de coisas que ela se sente infeliz quando não tem. Portanto, hum. não há blueprints. A pessoa tem que seguir o seu próprio instinto. Leiam, o conselho que eu dei, leiam boa literatura, não é? Um, há muita coisa boa. Não leiam coisas já pré-concebidas, já com ideias, que são ideias de conceitos. Vão diretamente à fonte, à filosofia, é onde eu vou buscar muito da minha inspiração, dos meus conceitos, à filosofia, não só aos Sócrates, mas também Claro. aos relativamente mais recentes, aos Spinoza, por exemplo, é muito bom. Hum. Vejam, há uma série de podcasts fantásticos com neurocientistas, olha, agora estive a ver outro dia já conhecia Hum. com o Kahneman, do tipo do Penso Rápido, que foi o Prémio Nobel da Economia. Sim. Também muito interessante. Portanto, há uma série de. Procurem conhecimento a sério, conhecimento real, que emana do pensamento contemporâneo, da filosofia, das ciências. Procurem aí a solução e façam vocês as vossas próprias conclusões. Acho que é um excelente conselho, e acho que se nós todos fôssemos à fonte, ao conhecimento real, queremos estar a lutar com o conhecimento, por assim dizer, acho que seria muito bom. Alexandre, quero agradecer por ter estado aqui no Nada, podcast. Gostei mesmo muito é isso. desta conversa. E para as pessoas que estão Obrigado. aqui, obrigadíssimo. E para as pessoas que estão aqui a ouvir e queiram conhecer mais o Alexandre, eu vou deixar aqui os links e para o livro do Psicólogo da Vida, que eu recomendo bastante. Não sei se há Obrigado. algum sítio em específico que as pessoas possam encontrá-lo com mais facilidade, online, no Instagram, no Não, ele website. ele está à venda nas FNAC, no Continente, está à venda em todo lado, portanto, quanto mais não seja, se tiverem dificuldade, que ele já tem estado esgotado em alguns sítios, no site da própria Presença, da editora, eles Sim, têm lá, eu tenho um link no meu Instagram, tenho lá um link que vai direto para a editora. Mas pronto, há nos continentes, há em todo sim, lado, sim, à sim. venda. É verdade. Olha, Alexandre, muito obrigado e obrigado também a todas as pessoas que viram ao podcast. Vemo-nos no próximo episódio.